Bom, pessoal, muito bem. Estamos nesse momento atípico de pandemia, estudando em casa, tentando fazer um pouquinho das nossas atividades. E dentro do material que foi disponibilizado para vocês pelo portal, né, pelo Escolar, alguns vídeos, né, algumas atividades, elas apresentam, de certo modo, né, de certa maneira, alguns lapsos temporais. Né? Uma coisa é quando nós estamos em sala de aula, uma coisa é quando a gente está trabalhando no cotidiano, outra coisa é a gente estar nessa atividade remota. Então, o que nós estamos fazendo? Estou gravando hoje esse pequeno vídeo, vamos fazer alguns vídeos curtos ao longo do período, para a gente tentar sanar algumas dúvidas que possam ocorrer dentro desses períodos que nós estamos estudando, certo? Então, esse vídeo é direcionado ao segundo ano do ensino médio, e aí eu vou falar um pouquinho da questão do iluminismo, que é algo que está presente nos vídeos que nós destacamos. Então, vocês tiveram acesso lá no material de vocês, a conteúdos como Revolução Francesa, a conteúdos como a independência dos Estados Unidos, por exemplo. Mas faltou ser claro, faltou um elo direto entre esses movimentos e o que foi o iluminismo, por exemplo. Isso é um elemento importante para a gente destacar. Então eu estou falando hoje um pouquinho sobre a questão do iluminismo, e aí vamos encaminhar também um material para vocês em PDF, que é um PowerPoint adaptado em PDF, para que vocês possam conseguir fazer esse elo entre o iluminismo e esses movimentos. Então, primeira coisa que nós precisamos entender, bem sinteticamente, bem rapidamente. O que foi o iluminismo? A palavra iluminismo vem de iluminar, né? Tem nada a ver com Illuminati, tá? O pessoal às vezes lembra, toda vez que você fala em sala de aula de iluminismo, iluminismo é o mesmo que os Illuminati que se fala na internet, que você tem em rede social. Nada a ver. Illuminati é muito mais uma figura de linguagem, vamos dizer assim. Tá? Não é algo que se analisa historicamente. Então, iluminismo, Illuminati, nada a ver. Não vão criar esse elo, não. O iluminismo foi um movimento filosófico. Primeira coisa é entender que o iluminismo é um movimento da filosofia. São pensadores da filosofia. Muito provavelmente vocês já assistiram alguma aula ou já viram algum assunto relacionado ao iluminismo dentro da filosofia. Se já tiver esse contato com o iluminismo, isso ajuda muito a nossa compreensão. Então, primeira coisa, o iluminismo é um movimento de ideias, ele é um movimento filosófico, ele é um movimento que ocorre na Europa, em especial na França, na Inglaterra, no decorrer do século XVIII. Esse período é um momento em que os filósofos do iluminismo vão buscar inspiração lá na filosofia grega, fazem uma releitura, fazem uma adaptação do pensamento grego e o traduzem para o momento político, social e econômico que a Europa vivia naquele momento, que é um período de transição. Qual transição é essa? Essa transição que nós estamos falando é uma transição onde a Europa tinha passado pela Idade Média, conteúdo lá do primeiro ano, feudalismo, influência da Igreja Católica, todo aquele momento em que chama-se comumente de um período de aproximadamente 1000 anos que nós tratamos como Idade Média. A Idade Média entra em colapso, a Idade Média acaba, e aí formam-se na Europa os chamados reinos absolutistas, ou seja, os países europeus se formam, isso no início do final do século XIV até o século XVI. É o período de fortalecimento dos reinos, é o período de fortalecimento dos países europeus. Países como Portugal, Espanha, França se formam nesse período. É o que nós chamamos de absolutismo. O absolutismo foi aquilo que nós estudamos no início do primeiro trimestre, ainda com aulas presenciais. E aí chega um momento em que a burguesia, a classe rica que se forma no final da Idade Média, para aquilo que nós chamamos de Idade Moderna, a burguesia começa a criticar, começa a questionar esse próprio movimento
esse próprio Estado absolutista. Esse movimento é chamado de iluminismo. Os pensadores daquele momento vão estabelecer um conjunto de ideias que fica conhecida como iluminismo. E o que nós podemos colocar como principais pontos do pensamento iluminista? Ora, eu defini aqui 3 pontos principais para a gente falar do iluminismo, tá? Então, primeira questão, iluminismo é um movimento de ideias, tá? Um movimento filosófico, está associado à filosofia do século XVIII. E aí o iluminismo vai defender algumas coisas que vão influenciar a nossa sociedade contemporânea, tá? E aí nós vamos colocar algumas delas. Primeiro ponto que eu queria colocar com vocês é a questão política. Então, o iluminismo defende uma política que está voltada para o Estado, já um pensamento do Estado democrático. Um Estado onde as pessoas votassem para escolher os seus representantes. Isso é uma crítica ao absolutismo monárquico. Isso é uma crítica à figura do rei. Então, os pensadores do iluminismo são contra o absolutismo, são contra a figura do rei absolutista. Eles defendem um novo modelo de governo. Um governo onde as pessoas, através do voto, isso é algo que vai se configurar mais tarde, a partir do voto, as pessoas pudessem escolher o representante. Então, esse movimento é a crítica política que os filósofos do iluminismo vão fazer ao Estado absolutista. Uma das coisas que vai surgir nesse período é a ideia da divisão dos 3 poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. Isso é criação do pensamento iluminista. Então era preciso que estivessem poderes diferentes, que fossem divididos para que um servisse de peso e de freio em relação ao outro. Então, quando a gente fala dos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, nenhum é maior, nenhum é superior ao outro. Mas todos têm papéis diferentes e igualmente importantes dentro da sociedade. Então, dentro da política, o iluminismo vai criticar o sistema absolutista, aquilo que é chamado de antigo regime, e vai pregar o surgimento de um novo modelo político para a governança dos países europeus. No contexto social, o iluminismo ele vai defender alguns princípios que estarão na base das declarações que se estabelecem naquele período. Como, por exemplo, a Declaração de Independência dos Estados Unidos e a Declaração da Revolução Francesa. Que princípios são esses? Um dos princípios fundamentais é o de liberdade de expressão. Então, liberdade de expressão é o ato da pessoa poder manifestar o que pensa, o que sente, ter sua liberdade religiosa, ter a sua liberdade política, ter a sua liberdade de pensamento, a liberdade de imprensa, que é um fator fundamental no pensamento iluminista, e o indivíduo não ser perseguido, não ser discriminado em virtude daquilo que pensa, daquilo que escreve, daquilo que processa e etc. Então, a liberdade de expressão é um dos valores, é um dos pilares do pensamento iluminista. Aliado a isso, já surge na Europa, lá no século XVIII, princípios que nós chamamos de direitos humanos. Então, o direito do indivíduo, o direito do cidadão, isso começa a surgir lá na Revolução Francesa, por excelência. Tá? A Revolução Francesa vai lançar as matrizes daquilo que nós chamamos de liberdade de expressão. Um fator que é crucial, que faz margem ao pensamento do iluminismo, é a crítica à Igreja Católica. Então vejam vocês que durante toda a Idade Média, todo o período que nós consideramos como força expressiva da Igreja Católica, né, que é o período medieval, enquanto se tinha uma economia feudal, né, e a Igreja tem o domínio disso, após esse período, os iluministas vão fazer uma crítica muito severa à Igreja Católica. E para criticar a Igreja, para tentar reduzir a influência da Igreja, há uma valorização da razão.
E a razão aqui é entendida como ciência. Então, razão nesse sentido não é o termo popular do ter razão. Eu acho que o fulano tem razão. Isso é expressão do senso comum, isso é expressão do popular. Aqui nós estamos falando da razão enquanto ciência, enquanto conhecimento científico. Isso é o pensamento da razão, isso é a construção do pensamento racional. Tá? Então, sintetizando isso tudo que a gente falou. O iluminismo, pensamento filosófico. Iluminismo, no conceito político, ele vai fazer uma crítica ao antigo regime, ao poder do rei, ao Estado absolutista. O iluminismo, socialmente falando, defende a liberdade de expressão, defende direitos humanos, critica a Igreja Católica e faz uma defesa enorme no que se refere à questão da razão. Quais são os resultados práticos desse pensamento iluminista? Ora, uma das grandes produções do iluminismo, no sentido teórico, foi um documento que nós chamamos de enciclopédia. O que é enciclopédia? A enciclopédia ela foi uma coleção de capítulos de livros, né, que formaram vários volumes, na verdade, e esse material foi produzido com o intuito de reunir, naquele momento, todo o conhecimento que se tivesse produzido na Europa até aquele momento. Tá? Então, a enciclopédia é uma produção acadêmica, uma produção literária, que reunia o conhecimento científico daquele momento. Essa produção foi extremamente importante para o progresso, para o desenvolvimento da ciência. Outra questão importante é que esses princípios pregados pelo iluminismo, de um Estado democrático, da divisão dos poderes, da liberdade de expressão, da defesa dos direitos humanos, esses valores se manifestaram de forma muito clara, muito específica, em documentos como a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que foi editado por ocasião da Revolução Francesa. A gente vê esses mesmos princípios muito claros na Declaração de Independência dos Estados Unidos, por exemplo. A gente vê também esses princípios muito claros nas cartas que foram produzidas na Inglaterra por ocasião da Revolução Inglesa, né, a chamada Revolução Gloriosa, que é um outro capítulo que precisa ser estudado. Então, o que nós precisamos entender, para a gente concluir a ideia, é que o pensamento iluminista, filosófico, político, social, influenciou diretamente nos movimentos revolucionários que acabaram produzindo as democracias que nós conhecemos, e depois o pensamento iluminista ele acaba tendo uma influência muito grande na formação da sociedade moderna, da chamada sociedade contemporânea. Então, esses princípios são extremamente importantes para a gente compreender esses vídeos que estão disponíveis aí no nosso portal.